A gente está chegando no final do livro de Romanos e a gente está no capítulo 16, onde Paulo vai falar o nome de 27 pessoas. Aliás, vai saudar 27 pessoas. Duas não têm nome, tem a mãe de um e a irmã do outro, né? Ah, e a gente vai ler, vai prestar atenção em alguns detalhes. Depois eu queria pegar aquela folha de papel que eu pedi para cada um deixar aí perto para a gente fazer um exercício juntos. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, nesses primeiros dois versículos, Paulo está recomendando, porque naquele tempo era preciso, não é igual nos dias de hoje, né, que a gente telefona e fala, hoje na igreja de Sorocaba, meu amigo de uns 30 anos, ele mandou mensagem para mim falando desse pastor Lindon, que ele vinha aqui para São Paulo, ele lá da Paraíba, ele é muito bom, se não dava para encaixar ele em alguma pregação nossa. Então, foi um presente de Deus para o aniversário aqui de Sorocaba. Mas aí foi uma ligação, né? Uma ligação, uma mensagem. Então, naquele tempo não tinha isso. Então, Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, é um resumo de teologia, e mandou essa carta tão importante através dessa irmã, Febe, que pelo nome é uma pessoa gentia, né? Ela não fazia parte dos judeus. E aqui aparece como serva da igreja em Cencreia, né? Clicando aqui do ladinho, pode ser diaconisa. E provavelmente era diaconisa, porque fala diaconisa da igreja, né? Uma coisa é ser servo da igreja, Paulo às vezes se apresenta como servo do Senhor, mas servo da igreja parece uma função da igreja, né? Então ela era diaconisa, assim como tem presbíteros e tem pastores e bispos, né? Pastor, bispo e presbítero são intercambiáveis, né? São sinônimos, mas diácono é uma função específica. Ela era diaconisa de uma igreja em Cencreia. Cencreia fica perto de Corinto, né? Então, provavelmente, né, eles acham que Paulo está em Corinto, escrevendo para essa igreja em Roma. A igreja de. Quando fala igreja também, não é. A gente fala igreja de Sorocaba, você tem o endereço da igreja, né? Tem o prédio da igreja. Quando eu fui lá para conhecer as igrejas do Apocalipse, alguns que estavam viajando com a gente perguntavam, mas onde ficava a igreja de Éfeso? Eu falei, então, quando foi escrito a carta do Apocalipse para a igreja de Éfeso, ou quando Paulo está escrevendo a carta para os Efésios, não tinha um prédio que tinha o nome ali na frente, Igreja de Éfeso, né? Mas a igreja eram as pessoas que normalmente se reuniam nas casas. Então, Paulo está pedindo, peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e prestem a ajuda que ela precisar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Essa palavra aqui de grande auxílio é patrona, né? Patroniza, não sei se tem esse nome, uma patrocinadora, alguém que ajudava com seus recursos financeiros, né? É igual o Mais Barnabés, a gente tem um patrono, né, que é o Daniel Iê, então ele banca as coisas para que funcione o ministério, né? Então, essa Febe era uma irmã diaconisa da igreja, provavelmente estava acolhendo os pobres, necessitados, mas também estava ajudando Paulo no seu ministério. Versículos 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila são judeus. Ah, outro nome que às vezes aparece é Prisca, em vez de Priscila. E sempre aparece nessa ordem, a mulher e depois o homem, né? Então, a Priscila tinha
um destaque, tinha uma proeminência em relação ao marido. Mas os dois trabalhavam juntos, trabalhavam no evangelismo, na missão, e também trabalhavam fazendo tendas, né? Ou trabalhando com couro, que era o ministério do Paulo também, que era o serviço que o Paulo tinha quando não tinha recursos, então ele precisava de dinheiro, então ele trabalhou um tempo também como fazedor de tendas. Então, eles é que abrem as portas para que o evangelho chegue para os não cristãos, né? Eles eram de Roma, mas o imperador Cláudio publica uma lei expulsando todos os judeus de Roma. E aí eles se encontram com Paulo em Éfeso e em Colossos. E aqui está em Corinto, né? E está falando agora que eles estão lá em Roma. Então, eles andaram por vários lugares e sempre firmes em Cristo Jesus, colaboradores de Paulo. A gente não sabe, assim como o restante do texto, tem muitos fatos que a gente não sabe exatamente a que se refere o Paulo. Por exemplo, quando fala que arriscaram a vida por ele, dos, dos quase 10 autores que eu li para preparar, só um deles menciona o fato de que talvez seja quando aquela multidão estava gritando, né? Grande é Diana dos Efésios, né? Grande é Diana dos Efésios, eles queriam matar o Paulo, então eles lá intervêm para retirar o Paulo dali. Pode ser isso, mas pode ser um outro evento também. E Paulo fala, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então tinha uma igreja na casa da Priscila e do Áquila. Continuando o versículo 5, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A gente não tem notícias desse Epêneto, a não ser essa referência aqui. E é importante a gente, assim, foi marcante para o Paulo, porque ele foi o primeiro a se converter. E aqui é a primeira vez que ele usa essa expressão, meu amado irmão, né? A gente vai ver aqui dessa lista de 27 nomes, 4 deles Paulo chama de meu amado. Versículo 6, saúdem Maria, ou Miriam, né, que trabalhou arduamente por vocês. Essa daqui é judia também. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Pode ser parente de sangue, mas pode querer dizer simplesmente que eles eram judeus também. Eles eram com, o que fala, compatriotas, né? Pessoas da mesma etnia. E aqui Andrônico e Júnias, como está sempre em parzinho, né? Então alguns acham que Júnias fosse mulher. E o interessante é que diz que são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Então, apóstolo às vezes tem um sentido bem restrito, às vezes tem um sentido mais amplo, né? Então, aqui esse sentido mais amplo, eles eram um destaque entre aqueles que foram enviados, né? Como uma espécie de missionários. Então, eles são plantadores de igreja, né? Talvez a gente usasse esse termo hoje. Versículo 8, saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Olha, outro amado aqui. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Eustáquis, mais um amado irmão aqui. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Aristóbulo era um nobre romano, e provavelmente já tinha morrido nessa época que Paulo está escrevendo. Então, quando fala saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo, provavelmente eram servos que trabalhavam ali. Então, é interessante, Paulo está falando de gente de várias classes sociais diferentes, né? Então, tem a Febe, que é uma pessoa de muitas posses, mas também tem os escravos, ou escravos libertos, né? Às vezes da casa de pessoas importantes. Versículo 11, saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. A quarta pessoa que ele chama de amado, amada, né? Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Se esse Rufo for o mesmo referenciado lá em Marcos, ele é filho daquele
Como chama aquele que carregou a cruz de Jesus quando estava no caminho? De Cirene? Simão de Cirene? Simão de Cirene. Então, se for o mesmo Rufo lá de Marcos, esse aqui é o filho do Simão de Cirene, que teve que carregar a cruz de Jesus. E está falando da mãe do Rufo, né? São da mãe dele também, que tem sido como se fosse uma mãe para mim. Então, não é que ele era parente aqui, mas tem algumas senhoras que acabam adotando, né, outros filhos aí, especialmente quando você está na igreja e você vai para lugares distantes, é importante esse acolhimento. Eu lembro do Alberto, né, o marido da Rosa San, que contava essa história, porque ele veio do interior para São Paulo e domingo à tarde, o que que você faz no domingo à tarde? Quando você é estudante, é cristão, mas, né, não tem ninguém conhecido. Então alguém da igreja chamava para ficar, para passar a tarde lá com eles, tomar lanche, né? Então, talvez, né? Tô aqui, tô tentando imaginar que a mãe do Rufo também fizesse esse papel de acolhimento, de hospitalidade, né? E aí tem uma série de nomes aqui: Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos, que eu não sei quantos, que estão com eles. Esses nomes são todos nomes romanos e provavelmente nomes de escravos, né? Então, ou eles eram escravos ainda ou eram escravos libertos. O 15, saúde Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Então, cada vez que fala todos os santos, todos os irmãos que estão com eles, dá a impressão de que ali também tem uma igreja, ou então pelo menos é um grupo pequeno, né? Assim, uma parte da igreja que se reúne ali com eles. E termina com o versículo 16, saúdem uns aos outros com um beijo santo, um ósculo santo, né? Eu achava, nas Bíblias, na linguagem de ontem, ou na linguagem de anteontem, vem escrito saudai-vos com ósculo santo. Eu não sabia que era ósculo, né? É simplesmente um beijo, né? Então, os homens se beijam, as mulheres também se beijam. Ah, um beijo santo, um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então é interessante, né? Paulo está aqui em Corinto e fala que todas as igrejas de Cristo. Então ele está falando em nome de todas as igrejas, né? Talvez porque ele tenha plantado todas elas, ou porque sente uma gratidão para esses, né? Para com esses, que fizeram diferença para todas as igrejas de Cristo. Tendo dito isso, queria fazer um exercício com vocês. Porque o Paulo, e olha só, Paulo nunca foi para Roma. E ele está escrevendo o nome de 26 pessoas ali, mais os irmãos, mais a igreja que se reúne na casa, mais a mãe de um, né? A irmã do outro. E outra coisa interessante também, no livro de Romanos inteiro, só aparece a palavra igreja aqui, no capítulo 16. A gente passou 15 capítulos e não apareceu a palavra igreja em nenhum lugar. Fala de irmãos, fala de discípulos, fala, mas igreja só apareceu aqui no capítulo 16. E o que eu acho mais interessante, esse é o exercício que a gente vai tentar fazer, é você pensar quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você pode saudar, assim, que você é grato porque ela fez, ele ou ela fez alguma coisa pelo reino de Deus ou por você, né? Assim, porque o Paulo fala da mãe do Rufo, que é como uma mãe para mim, ou então fala da Priscila e Áquila, que foram fundamentais para que toda a igreja dos gentios pudesse estar existindo, né? Então é um exercício simples, em duas partes. A primeira parte, você pensar em pessoas cristãs que você conhece, que você, né, não sei, admira, que você pode elogiar, pedir para mandar um abraço carinhoso, né? Ah, e aí a lista é sua. Você pode colocar os nomes que você quiser. A gente não precisa conhecer essas pessoas, né? Mas pessoas que são importantes para você.
Paulo, em particular, tinha essa missão, né? Ele estava querendo passar em Roma, porque depois ele ia para a Espanha. Ele estava em missão, é igual se a gente fosse para Buenos Aires e vai passar lá em Amambai primeiro para, né, saudar todo mundo ali, ver se está todo mundo firme e ver se o pessoal levanta uma oferta para poder chegar até Buenos Aires ou até Bolívia, né? Ah, a gente pode pensar nesse rumo, ou, né, não sei se o Davi e o João estão aí. Acho que o pessoal que tem mais idade nessa hora tem um pouco mais de vantagem, porque já conheceu mais gente, né? Mas eu conheço muita gente que, independente da idade, continua bastante isolado, vivendo só para si, talvez ali para os familiares, né? E quando a gente olha para o Paulo, a gente vê, puxa, como ele fez conexões. Alguns desses nomes, talvez ele nem conhecesse, mas ele ouviu falar. Então, é um modelo para a gente, que se a gente pensa no reino de Deus, a gente precisa fazer essas conexões. A gente precisa estar relacionado com mais pessoas. Se a gente quer ver o reino de Deus crescer, a gente precisa estar em contato com outros cristãos, né? Aprender com eles, caminhar junto com eles, né? Agradecer pela vida deles, né? Então, é isso que a gente vai fazer. 5 minutos para a gente escrever uma lista de nomes. Sua lista pode ter 3 nomes, pode ter 30 nomes, igual o do Paulo aqui. E você escrever alguma coisa sobre essas pessoas. Então, vou fazer isso. Depois a gente volta para a segunda etapa. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Você vai fazer uma lista de... Pode ser amigo próximo, né? A gente viu o Paulo falando meu amado irmão, minha amada irmã. Podem ser pessoas que você não é tão próximo assim, mas que você admira, ou que você, né, gostaria de mandar um abraço, né? Ah, porque ele tem alguma importância para você. De colocar casais, né? Igual tá ali também. Eu fiz a lista agora. A minha deu 17 nomes, mas 11 entradas. Então, tem alguns que são casais e outros que são. Estou citando só um dos nomes. Você teve facilidade em colocar vários nomes? Sua dificuldade foi pensar em algum nome ou escolher algum nome? Porque tem muitos nomes. Vocês podem Tem responder bastante, aqui. tem Vamos bastante interagir. nome. Eu coloquei 13 pessoas. Coloquei 13 nomes aqui. Né? Pessoas que me ajudaram muito, né? Desde a minha infância, né? Para caminhar com Deus e pessoas que têm esse exemplo, esse legado de fidelidade a Deus que inspira a minha vida, né? Inspira a vida de muitas pessoas. Uhum. Quer compartilhar, Rosa? É, no total, deu 33 pessoas. Uau. É porque eu lembro de muitas pessoas, né, que me encorajaram, né? Hum, E a pastora, eu vou falar o nome porque eu tenho muita gratidão para ela, a Shinobu Nagata, né? Esposa do pastor Mitsuo Nagata. Por ser mulher, no meio, em japonês, a gente é um pouco limitada, né? hum.
Mas ela foi a pessoa que me encorajou quando Deus te dá um serviço, não importa, você precisa ser obediente e ter coragem para abraçar o que você faz em oração e dedicação. Aquilo foi muito, muito impactante para mim, né? Então, desde aquela época, né, os meus filhos eram pequenos, 2, 3 anos, o segundo nem tinha 1 ano, mas ela me encorajou muito, muito em várias áreas, muitas áreas, de começar o grupo devocional, orar junto. Então, tudo isso eu agradeço, né? E a partir disso, eu tenho um grupo de oração com 12 senhoras em japonês, né? Eu continuo até hoje e entrou mais 3 pessoas esse ano, e o grupo de lírios, que nós somos unidos mediante a oração. Então, todas as pessoas, né, são preciosas para mim. E Uhum. estamos juntos. E também tem outro grupo do exterior que a gente ora junto, né? Através do Zap, e-mail, conversamos, tudo, mas tudo mediante Cristo Jesus. E eu louvo a Deus, agradeço muito. Eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas. E também quero agradecer, né? Foi bom ter conhecido mais assim de perto o pastor Daniel, pelo novo trabalho durante a pandemia, né? Que eu achei que não ia ter nada para fazer. Mas aí teve o culto em japonês que Tem bastante trabalho. realmente né, aprendi muita coisa, principalmente da tecnologia, né? Que eu não sabia Uhum. muito, só sabia assim comunicação só. Então, em todas oportunidades, né? Assim, foi por Deus, né? Deus colocou, Deus me ensinou e eu quero ser fiel até o final. É isso. Obrigado. Tadashi, quer comentar alguma coisa da sua lista? É, a minha lista não é tão grande, mas eu pus a lista, mas a principal pessoa na minha vida, foi minha mãe. A minha mãe é um exemplo de oração, exemplo de perseverança e um exemplo de fé. Ela foi uma pessoa que não era muito de falar, mas é uma pessoa que orava muito. Uhum. E por que orava? Eu hoje estou na igreja porque, graças à oração dela, que ela faleceu dizendo que estava orando para que eu voltasse à igreja. E passou esse bastão para a senhora Alçai, Hum. mãe da Keiko, que ela falou: Tadashi, você vai voltar para a igreja, porque a sua mãe morreu pedindo, orando para você voltar para a igreja. E esse bastão eu carrego agora. Então eu vou continuar orando para que você volte para a igreja. E eu voltei para a igreja, Uhum. graças às. Então a minha mãe é referência de perseverança e oração. Como chamava sua mãe, Tadashi? É Chie Yamaguchi. Chie. Tia. Uhum. Qual que era o sobrenome de solteira dela? Osanai. Hum. Osanagai. Osanai. Osanai. Isso. Ok. E outra, eu acho que ainda eu admiro muito, é você. Eu, Você é uma pessoa que eu conheci a sua mãe, a tia Maria, solteira, filhos dois solteiros ainda. E então eu conheço você desde nenê. E eu sei quanto você sofreu e quanto você evoluiu.
e quanto você cresceu e eu também pude ver esse crescimento que também foi um exemplo para mim. Hum, Não dá muita trela para críticas, ah, não se autodefendendo, mas ouvindo, às vezes até se aborrecendo, mas crescendo sempre, hum, mesmo assim. Então, para mim, é uma pessoa que aceita silenciosamente críticas e tudo mais, se aborrece às vezes, mas usa isso também como uma forma de se aperfeiçoar e crescer. Então, eu vi muita coisa em você. Eu já disse para você que você mudou da água para o vinho. E hoje eu acho que considero apanhei bastante, então foi. quanto Acho você que mudou, cresceu. E através disso eu também aprendi muito. Eu me tornei uma pessoa mais útil, mais verdadeiro e uhum, sempre procuro me aperfeiçoar. Então, legal. e também uma pessoa também que um espelho para mim é o Daniel Tanaka. Hum, E isso aqui para mim é um espelho. Eu falo para ele abertamente, hum, orgulho, e é uma pessoa que ele é o exemplo, humildade, perseverança e crescimento, oração. uhum. Então, a gente podia, aqui, o horário aqui não vai ajudar muito a gente, mas eu queria encorajar vocês a talvez mandar um zap mesmo, pode ser um áudio, pode ser escrito, né? Para essas pessoas que estão na sua lista. Fala assim, olha, hoje estava lá no culto, a gente teve um exercício, eu lembrei de você, eu queria agradecer a Deus pela sua vida por causa, né, de tal coisa, né? Não deixa para amanhã, porque se deixar para amanhã, aí provavelmente a gente vai ter esquecido, né? Mas queria encorajar cada um a fazer isso. É importante a gente estar encorajando nossos irmãos, né? Acho que assim como acontece aqui com Paulo, falando com o pessoal lá de Roma, ele quer encorajar as pessoas. Acho que Paulo mudou bastante também, né? Daquele homem que estava frio ali, vendo Estevão ser apedrejado, para agora esse que tem vínculo com um monte de gente, até gente que ele não conhecia pessoalmente ainda. Ah, assim, foi uma mudança, né? E acho que cada um de nós também pode ter essa mudança. A gente precisa estar mais ligado com outros cristãos. E aí a segunda parte do exercício que eu queria fazer, mas acho que eu vou deixar para um outro momento, era pensar nos não cristãos também. Você deve ter amigos que ainda não conhecem Jesus, né? E pelo menos fazer uma lista com esses seus melhores amigos que ainda não são cristãos, né? Seus parentes, né? Que ainda não são cristãos, e apresentar para Deus. E quem sabe, quando a gente fica orando pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, Deus vai trabalhando já no coração deles. Às vezes uma mensagem que você manda é, um, é uma portinha que dá para conversar sobre assuntos espirituais. A gente precisa conversar mais sobre assuntos espirituais com aqueles que não são cristãos, né? Então, fica esse encorajamento para a gente fazer esse exercício também. Mas, respeitando o horário aqui, que eu já passei bastante, então vou encerrar a minha parte aqui. Vamos fazer uma oração juntos. Deus, nós te agradecemos por aqueles que o Senhor tem usado para moldar as nossas vidas, para serem espelho, para nos fazerem crescer no Senhor. Agradecemos pela vida deles e, né, reconhecemos que o Senhor usa pessoas para nos fazer crescer. Queremos também, Deus, apresentar a lista dos nossos amigos, irmãos, parentes que ainda não te conhecem, para que o Senhor também use as nossas vidas, para que a gente possa influenciar, conduzi-los a te conhecer. Deus, esse mundo está tão perdido e a gente tem a mensagem que pode mudar a vida das pessoas. Então, ajuda a gente a lembrar disso e a
sermos realmente instrumentos em tuas mãos. Agradecidos oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Daniel, pela palavra. Pastor Flávio, pastora Ruth, dona Rosa. Obrigado, uma boa semana. A Tadashi-san, boa semana. Rick, Nayara, que Deus abençoe, boa semana. Elias, boa semana, irmão. Juninho, não sei se ele caiu. Caiu, né? Boa semana. Senhora Tamai, senhor Takahama, boa semana. Senhora Mariko, se estiver nos Senhora ouvindo. Marico no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Dona Mariko, muito bom. A senhora permaneceu mesmo assim, né? Que boa semana, e essa semana eu vou passar aí na casa da senhora para a gente ver essa conexão aí do Zoom. E quem mais que eu esqueci de falar aqui? Acho que não, né? Dona Itsuko, também, acho que se não Pessoal tiver. da sua casa. O pessoal daqui de casa aqui, a Lu, Davi, Jô. Boa semana para todos os irmãos, hein? Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, Tchau, Dani. boa semana. Oyasumi Abraço. nasai.